Palavra apostólica. Apóstola Elinete Aires. Uma palavra de vida. Quero deixar um texto bíblico da palavra do Senhor, onde está lá no livro de Mateus. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo 1 diz assim: Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras transformem em pão e coma. Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que Deus diz. Em seguida, o diabo levou Jesus até a Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu: Mas as Escrituras Sagradas também dizem: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas, e disse: Eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: Vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirma: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora, e vieram anjos e cuidaram de Jesus. Amém? Aqui nesse livro de Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1 em diante, narra a história de uma tentação, aleluia, que Jesus, aleluia, foi tentado. O próprio Jesus foi tentado. E uma das coisas que mais me chama a atenção, meus amados irmãos, nesse texto bíblico, é que o inimigo das nossas almas, ele conhece muito bem a palavra do Senhor. Ele sabe que Deus guarda, ele sabe que Deus livra, ele sabe que Deus, Jesus e o Espírito Santo de Deus guia, não é verdade? E ele sabe também que Deus, Jesus, ele supre todas as nossas necessidades, não é verdade? E quando nós estamos passando, meus irmãos, por um momento de calamidade, de dificuldade, de provações na nossa vida, você pode observar na sua vida que o inimigo sempre vai usar alguém para dizer: olha, faz isso que teu Deus te perdoa, faz isso que teu Deus não vai falar nada, faz isso que não é pecado. Você pode perceber que quando Jesus ele estava ali no monte de consagração com Deus, ele estava ali, meus irmãos, 40 dias já e 40 noites. E quem é que está no monte 40 dias e 40 noites que não está ali sedento, com fome? Não é verdade? E nós temos a prova disso, que o nosso apóstolo ele vai ali ao monte, passa somente 7 dias ali naquele lugar. Eu já acho muito. Mas meus irmãos, meus amados irmãos, ele já sofreu tantas calúnias, aleluia, tantas perseguições, tantos falatórios de pessoas que dizem que ele vai ali ao monte, mas não vai orar coisa nenhuma. Que ele vai ali ao monte, não vai consagrar coisa nenhuma, não vai orar coisa nenhuma. Pessoas dizem, aleluia, que ele se alimenta ali no monte. Mas a prova disso, a prova, aleluia, do que as pessoas falam. E se as pessoas querem ter a prova, aleluia, de que o nosso apóstolo vai para ali e ele não leva nada para se alimentar de pão, né? Não leva nada.
Louvado seja o nome do Senhor. Nem eu, que sou esposa dele, não levo nada para ele se alimentar. A prova que você quer ter é só você ir juntamente com ele ali para o monte e passar esses 7 dias lá juntamente com ele. Aí, meu irmão, minha irmã, você vai verdadeiramente ter a prova, né, ao vivo, de olho ao vivo, né? Você vai estar vendo com seu próprio olho, louvado seja o nome do Senhor, se o homem de Deus está consagrando, orando, jejuando ou não. Mas nós sabemos que Satanás, o inimigo número 1, meus irmãos, da nossa alma, ele foi ali no Jardim do Éden. Não é verdade, minha irmã? Satanás, ele foi ali no Jardim do Éden, aonde Deus, ele preparou ali um grande paraíso para um casal chamado Adão e Eva. E ali Satanás, aleluia, ele já existia. E ele foi lá no Jardim do Éden. E ali ele foi encantar, foi tentar contar mentira, aleluia, para Eva. Louvado seja o nome do Senhor. E lá Satanás tentou Eva, né? E disse: olha, é verdade que Deus disse que não é para você comer desta fruta? Ela falou: não, dessa fruta bem aí nós não podemos comer, mas das outras frutas nós podemos comer sim, se alimentar sim. Somente dessa aí, somente desta fruta aí, desta árvore aí, nós não podemos tocar. Porque no momento que nós tocar na fruta e comer, o nosso olho, nossos olhos vai se abrir e nós seremos conhecedores de que nós estamos errados e que nós estamos no pecado e que nós estaremos nus. É verdade? Mas Satanás falou: não, não é verdade não. Deus disse isso, mas não é verdade não. Olha, o próprio Satanás desmentindo as coisas de Deus. Vocês podem ver que o próprio Satanás, meus irmãos, ele sabe a palavra de Deus. Vocês podem perceber que pessoas, quando eles estavam na igreja, observa só, e eles passaram 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos na igreja. Eu não sei quantos anos essa pessoa passou na igreja. Aí quando sai da igreja, irmã de Cleia, aí vai meter o pau no pastor. Vai meter o pau, falar mal do pastor, da pastora, dos irmãos lá da igreja, da congregação. O que é isso? É o Satanás que já está usando a boca do irmão para dizer: não, tu está lá na igreja, mas o irmão e a irmã tá errado. A irmã tá assim, o pastor tá falando isso, o pastor disse aquilo, o pastor tá falando coisa errada, né? E o pastor tá na igreja, os irmãos tá na igreja, o irmão que tá desviado tá lá no mundo e o inimigo tá usando o irmão lá para meter o pau na Eva, para falar contra Eva, para falar contra Adão, que somos nós que estamos na igreja. Porque, meus irmãos, para nós aceitar conselho de alguém, tem que ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. E você tem que perceber se ele está na igreja, se ela está na igreja. Aí chega alguém, minha irmã, na sua casa, aí senta lá. Essa pessoa já foi crente e já está afastada do caminho do Senhor. Aí começa a meter o pau na tua igreja, meter o pau no teu pastor, falar mal, né? O que é isso? É Satanás. Satanás conhece a verdade, a palavra de Deus, e agora já está querendo pregar contra a irmã de Cleia. Pode ver que o diabo, ele era lá do céu. O diabo, ele morava lá no céu. Deus tirou ele de lá, jogou ele para a terra, porque ele já começou a ter inveja do próprio Deus lá no céu, querendo ser melhor e maior do que Deus. E maior do que Deus ninguém pode ser. Sem Deus nós não somos nada. Nós temos que ser sempre humildes, sempre obedientes a Deus. Nós temos que sempre servir e andar nesse caminho de Deus. Não vê que Deus, Jesus, o próprio Jesus falou: vai embora, Satanás. As escrituras sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo se afastou de Jesus. Quando alguém chegar na sua casa, meus irmãos, começar a falar mal da tua igreja, do teu pastor, dos irmãos que congregam na igreja, e você vê que essa pessoa não... Palavra apostólica. Apóstola Elinete Aires. Uma palavra de vida.